A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio SINDCT Clique Jornal. Clique Jornal. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Paulo Silva, estou aqui na rádio sindct.com para todo o Brasil com as informações, notícias e o bate-papo neste jornalismo revista aqui do Sindicato Nacional dos Funcionários Públicos Federais na área de ciência e tecnologia. É o Sindicato dos Funcionários Federais que tem a presidência do vice Moraes. E aqui do meu lado, com essa voz linda, está a minha colega, a Shirley Marciano. Tudo bem, Shirley? Tudo ótimo. Mais uma todo nosso, e hoje nós teremos a presença já de começo aqui do nosso diretor de Cultura e Comunicação, Vitor Portesani. Que ele vai até fazer um contraponto aí de uma mensagem que o ministro da Ciência e Tecnologia ele passou na NBR lá com o Luiz Nassif falando aí, e você vai saber daqui a pouco. Mas teremos também a presença aqui do criador da Central dos Movimentos Populares aqui em São José dos Campos, que é Cosme Vitor. Cosme Vitor, que estará aqui. E ainda neste bloco está muito recheado hoje o Sérgio Lerrer, ele que é profissional de jornalismo, cinema e marketing, graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é um publisher de web, jornalismo em portais especializado em sustentabilidade, e ele tem o mais famoso, que é o portal da gastronomia, e estará hoje aqui em São José dos Campos, não é, Shirley? Isso, ele vem aqui dar uma palestra pra gente aqui no sindicato, mas a gente aproveitou fazer essa entrevista porque ele realmente é uma pessoa de muito peso. Ele é um cineasta que foi premiado em Gramados, ele é chique mesmo. Ele é o criador daquele personagem, um menino com cabeça de cebola, né, fez muito sucesso há alguns anos atrás. Ele fala sobre a sustentabilidade na gastronomia, não é? Ah, parece que é isso mesmo. E ele tem um ponto que parece que ele não conseguiu entender, mesmo sendo um mestre, né, de comunicação, ele não conseguiu entender por que o chefe de cozinha não se entende nunca com o nutricionista. Quer dizer, e os dois têm que fazer o tempero para alimentar milhões de brasileiros, não é isso? Tem que ser, né? Bom, Shirley, mas está aqui conosco também o nosso diretor do Sindicato Nacional, o Sindicato Nacional dos Funcionários Públicos Federais de Ciência e Tecnologia, Vitor Portesani. Tudo bem, Vitor? Tudo tranquilo. Que bom revê-lo mais uma vez e aqui nos microfones do Clique Jornal. Bom para todos nós. Ô Vitor, você como comunicação e cultura aqui do SINDCT, a primeira pergunta é a seguinte: o ministro Marco Antônio Raupp, da Ciência e Tecnologia, que é da área que você atua, ele, numa entrevista ao Luiz Nassif, ele desqualificou os institutos de pesquisas e acabou assim não colocando toda a situação dos cientistas, não colocou tudo que está vivendo o INPE, o DCTA, os institutos de pesquisas, num programa que ele fez nas Brasilianas, .org, apresentado pelo Luiz Nassif. Pegou muito mal a fala do ministro no setor de científico brasileiro. O que é que o sindicato pensa a respeito da fala do ministro? Bom, eu pediria para o Paulo Silva, quando eu terminar aqui de responder essa sua colocação, que colocasse para os ouvintes a pergunta do último bloco que foi feita ao ministro Raupp, na segunda-feira passada, porque é toda segunda-feira às 20 horas, esse programa brasiliana.org, na TV pública, TV Brasil. Né? Sim. E o último bloco dos 4 foi feita essa pergunta. Bom, a pergunta nós temos aqui. Por Vamos favor, repeti-la? Por favor. E você complementa. Isso tudo que você acabou de comentar aqui, em torno dela que surgiu essa
essa manifestação nossa em função da área espacial. E a indignação, né, de todo mundo, não é? Sim. Bom, a pergunta é o seguinte, nós vamos, até porque foi como um anônimo que fez a pergunta, mas ele faz uma pergunta muito coloquial, muito certeira. Ele disse que o Roberto Amaral, quando ministro da Ciência e Tecnologia, ele bancou a criação de Alcântara, o Ciclone Space, e ao sair do ministério ele foi para a direção daquela empresa que vem desde então, já há 7 anos, quando ele deixou o ministério, recebendo repetidos aportes de capital do governo, sem, entretanto, apresentar retorno ao Brasil. A pergunta desse cidadão diz que o ministro Raupp, assim como Roberto Amaral, ele bancou a criação da Visiona, instalada no Parque Tecnológico de São José dos Campos, do qual o ministro Raupp ele foi diretor e tem uma forte influência. Seria a Visiona uma nova Alcântara, o Ciclone Space? Ao sair do ministério, o Raupp irá para a Visiona? Essa pergunta aí que deixou todo mundo com um ponto de interrogação da criação da Visiona e da posição do ministro, o Vitor Portesani. Isso, a resposta que foi uma coisa assim já esperada até, né? Pela posição que ele assume já desde da chegada dele no Ministério, com a passagem dele pela agência, pela diretoria da Agência Espacial Brasileira. Ele constantemente desqualifica os avanços nesses 50 anos de quem faz satélite, que é o INPE. Não tem outro lugar que se faz satélite aqui na América Latina, a não ser o INPE. E ele constantemente, digamos assim, não leva em consideração, só coloca os problemas que nós estamos vivendo, isso como uma forma de jogar os problemas que nós estamos passando como sem solução, né? E jogando para a iniciativa privada como toda a solução dos problemas. E para atender o governo nessa demanda de satélite, de ocupar um lugar satelital lá, de atender um pedido do governo de banda larga, ele está comprando satélite, me parece, das bancadas francesas. E essa pergunta foi exatamente em função disso, né? Provavelmente saiu daqui de São José dos Campos, esse anônimo, com certeza, e ele, no último bloco desse programa do Luiz Nassif, acabou nem tocando no assunto do INPE. Ele simplesmente jogou toda a responsabilidade para a Visiona, e a Visiona vai ser a solução para tudo. Quer dizer, está terceirizando o cérebro brasileiro. Não só terceirizando essa função de satélite, como trazendo um desmonte para o INPE. Ele vai usar pessoas de onde para fazer? Da Embraer, da Telebrás, que são o joint venture dessa Visiona. Não tem gente quem faça satélite. Não tem projetos para isso. Bom, nem daqui 3 ou 4, ou 5 ou 10 anos. Vitor, então o Roberto Amaral, hoje ele está na Alcântara Ciclone Space. Esse internauta ele faz a mesma pergunta. Será que o ministro Raupp ele não será o diretor, o presidente, não volta para a Visiona que ele está criando? Quer dizer, o ministro vai lá, cria uma empresa e começa a negociar. No caso do Roberto Amaral, que foi para a direção daquela empresa já há 7 anos e recebe repetidos aportes de capital do governo. Poderia, através de um lobby cibernético, o novo ministro fazer a mesma coisa com a Visiona e aí definitivamente o INPE estaria inoperante? Sim, é possível sim. Eu tenho uma observação que essa semana saiu na Carta Capital dessa semana, né? Nós estamos aqui na semana do dia 16 ao dia 21, né? de setembro. A Carta Capital pautou exatamente isso que nós estamos falando sobre a ACS. Uhum. E lá tem um interessante que a reportagem foi feita provavelmente por telefone, pela revista, e entrevistou pessoas relacionadas ao programa privado do Raupp, né? O senhor Carleal
é um presidente da associação da aeroespacial aqui, né? Que tem, mas é uma entidade privada, né? Ele é do INPE. Agora, em relação a isso... Entrevistou o nosso presidente, o vice-presidente Fernando Moraes, e entrevistou o diretor da Agência Espacial Brasileira, AEB. É interessante que as pessoas tenham conhecimento dessa reportagem, porque essa pergunta diz muito do que está acontecendo com a gente. E como foi citado aí, o Roberto Amaral, acabou de chegar aqui um e-mail de um internauta que nos acompanha aqui, e a Shirley Marciano tem aí o que é que esse internauta fala do Roberto Amaral, Shirley. Então, o Roberto Amaral ele não está mais na Cyclone Space. Me parece que em 2011, logo quando a Dilma entrou, ela fez uma auditoria lá na CS, né, a Cyclone Space, e pediu a cabeça dele. Ele saiu na época, lá é uma SLT, né? Mas ele saiu, ele não está mais lá. Hoje ele é presidente do PSB, está em Brasília. Bom, então o Roberto Amaral está lá, presidente do PSB, e o Raup, então, poderia ocupar a Visiona, e daí? Então, é importante que as pessoas que nos escutam, né? É assim, um sindicalista é contra o governo, um sindicalista é contra o ministro, não é isso, né? Não é porque ser contra. O problema é que quem faz satélite no Brasil e todo esse tempo é o INPE, e o INPE tem uma engenharia de tecnologia espacial, e dessa engenharia de tecnologia espacial já há um tempo não vem sendo priorizada pelas direções passadas e pelo próprio ministro. E a gente questiona isso, questiona o governo também, né, sobre esse que a gente chama de desmonte dessa engenharia de tecnologia espacial. Isso é muito importante que os ouvintes entendam, que a gente não inclusive o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, faz política industrial também. Ele acompanha as empresas que são parceiras na construção do satélite. Ô Vitor, agora, neste caso, o SINDICT pediu ao Luiz Nassif, que apresentou o programa lá, o programa brasilianas.org, pediu o direito de resposta a respeito da fala do ministro Raup? Sim, e ele nos atendeu prontamente. Disponibilizou o portal que ele tem na internet para nós colocarmos essa discussão ao público. Que bacana. Então, atenção, olha, você que é internauta, em especial do INPE, do DCTA, da Ciência e Tecnologia Brasileira, o ministro Marco Antônio Raup, ele desqualificou os institutos de pesquisa e, segundo o SINDICT, faltou com a verdade durante o programa brasilianas.org, apresentado pelo Luiz Nassif na TV Brasil, no dia 9 de setembro. O SINDICT, através do Departamento de Jornalismo e do Jurídico também, entrou em contato com a brasilianas.org, pediu o direito de resposta, e agora você está aguardando o material para poder dar uma resposta no mesmo tempo do ministro? Nessa semana sai a fita do programa. Essa semana ainda? Isso. Bom, ao internauta que nos acompanha, lembrando que já no próximo bloco a presença do Cosme Vitor, ele que é da Central de Movimentos Populares aqui de São José dos Campos, viaja o mundo todo, e no Brasil também, em Porto Alegre, Belém do Pará, São Paulo, Rio de Janeiro, em tudo quanto é assunto relacionado a moradias populares, o Cosme Vitor lá está trazendo subsídio para São José dos Campos. E agora São José dos Campos vive uma nova era em relação a tantas lutas. Vamos saber do Cosme daqui a pouquinho sobre as conquistas da Central de Movimentos Populares. Ô Vitor, para a gente encerrar esse bloco, foi a fala do ministro, então foi repreendida pelo Sindicato Nacional de Ciência e Tecnologia, foi pedido o direito de resposta e terá alguém aqui do sindicato respondendo a fala do ministro Raup lá na TV Brasil. Seria o ideal, né? Não sei se a gente vai conseguir isso. Mas pelo menos... Só uma observação. Você falou Cosme Vitor e tem o Vitor Portesani. Vitor Portesani. Confunde aí, né? Vitor e Vitória, que é o nosso programa. Muito Vitor por metro quadrado. É muito Vitor, nesse cantinho aqui. Ô Vitor,
Agora, para que as pessoas possam falar com o Vitor Portesani, que é o nosso diretor de Cultura e Comunicação, pode mandar um e-mail aqui para o SINDCT? Sim, estamos aguardando. Bom, então vamos lá com a Shirley Marciano para trazer o endereço do Vitor Portesani. Então pode entrar em contato pelo imprensa@radiosindct.com. Pronto, imprensa@radiosindct.com. Vitor, obrigado pela participação e depois do bloco com o outro Vitor, que é o Cosme. Eu quero agradecer a todos os trabalhadores aí que estão nos ouvindo. Um grande abraço a você. Obrigado. Bem, nós iremos para um breve intervalinho e daqui a pouquinho o Sérgio Leher, também participando aqui, profissional de jornalismo, cinema e marketing. Ele estará em São José dos Campos fazendo a sua palestra na sede do sindicato do SINDCT e também vai nos dar uma canja aqui falando sobre a sua palestra de hoje, os grandes nomes da propaganda aqui em São José dos Campos. Um breve intervalinho e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio SINDCT. Clique Jornal. Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio SINDCT. Clique Jornal. Clique Jornal. Volta aqui no rádio SINDCT, o rádio do Sindicato Nacional dos Funcionários Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia, aqui em São José dos Campos. E hoje, e nesse trabalho nosso de comunicação, vamos receber o Sérgio Leher, né, que é profissional de jornalismo, cinema, marketing. Aliás, o Sérgio Leher, ele tem aquele famoso livro, O Menino da Cabeça de Cebola, né, que conseguiu mostrar aí a questão da comunicação. O Sérgio Leher, ele tem aquele programa Voar, não é? De aviação, o programa Grandes Nomes da Propaganda, que ainda está no ar no canal MGM. Sérgio Leher, como vai? Tudo bem, Sérgio? Tudo tranquilo, meu amigo. Que alegria ouvir a sua voz, Sérgio. Prazer é meu estar com vocês na rádio. Sérgio Leher, hoje você estará aqui em São José dos Campos e vai falar sobre comunicação. Hoje, nós que durante muitos anos aqui em São José dos Campos tivemos, a São José e no Brasil, que tivemos carreata, tivemos panelaço. Hoje nós chegamos na questão do tuitaço. O que seria a comunicação dos dias atuais? O tuitaço hoje representa tudo isso ciberneticamente, Sérgio? Houve na qualidade de jornalista, acompanhando aí as transformações da área de comunicação, realmente as coisas vêm mudando de maneira gradativa e cada vez mais o gradativo passa a ser acelerado. É um reflexo, que eu acredito, as próprias transformações sociais e a transformação da tecnologia. Antes, as mudanças e as formas de comunicação estavam muito ligadas a meios tradicionais, produzidos pela sociedade, e hoje, de certa maneira, a sociedade se vê afetada pelas inovações tecnológicas e, com isso, mudam os hábitos das pessoas e mudam as formas que elas se comunicam, né? Então, as formas instantâneas hoje, em rede, elas são, de certa maneira, protagonistas, né? Onde as pessoas podem ter uma participação. Aí nós temos aí eventos no Facebook, temos Twitter, temos várias outras maneiras
em que as pessoas se mobilizam sem necessariamente estarem juntas presencialmente, né? Esse eu acho que é um grande fator assim de mudança. Agora, Sérgio, por falar em mudança, nós tivemos o que antigamente era segredo, virou hoje curtir. E o que seria guardar o segredo, espalhar a notícia de antigamente, hoje é compartilhar. O que é que mudou nisso aí? Acho que assim, nós estamos vivendo um tempo muito bom, por um lado, que nós estamos usufruindo de uma liberdade que foi duramente conquistada, né, de uma sociedade mais democrática, construída por várias forças sociais, inclusive os próprios históricos dos sindicatos. E agora, mudou muito a forma com que as pessoas repassam as informações umas para as outras, né? Existem outras lutas hoje em dia e que juntam pessoas que não necessariamente são da mesma classe, do mesmo bairro, da mesma cidade. Quer dizer, os agrupamentos eles passam a ser intermunicipais, interestaduais, internacionais, e tudo isso, de certa maneira, faz um intercâmbio de informação, de tribos, né? Que permite essa capacidade multiplicadora, né? Essa capacidade multiplicadora que vem transformando. São verdadeiras ondas assim no espaço virtual que atingem a sociedade material, né? E isso está impactando bastante, muda o comportamento, muda as convicções, e de uma forma ou de outra as organizações sociais precisam lidar com isso, né? Sérgio Lerrer, hoje a comunicação aberta, você nota que as emissoras de rádio hoje, a grande maioria está na mão de religiosos. Isso tolheu um pouco a comunicação. Para você ter uma ideia, o próprio Sindicato Nacional de Ciência e Tecnologia hoje tem a sua própria... o seu próprio estúdio de rádio para poder falar com as pessoas e falar para as pessoas. A religião, ela acabou com o comunicador, acabou com a comunicação. Como é que você vê essa estrada da comunicação que fechou a porta para tanta gente e abriu para alguns setores? Eu até posso dar um depoimento pessoal meu nesse aspecto, porque a minha atividade sempre contínua em algumas emissoras de TV, seja prestando serviço ou então realizando programas independentes, que sempre realizei. Eu acompanhei essa questão da entrada dos grupos religiosos nos meios de comunicação, que sempre foi muito questionada pelos profissionais, até pelo fato de que, enfim, licenças de transmissão são concessões públicas, e na medida que a sociedade, o Estado é laico, né, em tese não seria exatamente recomendável, né, que grupos religiosos de maneira direta ou indireta detivessem meios de comunicação, pelo menos isso em termos de legislação de referência, né, internacional. Porém, a entrada dos grupos religiosos, seja como detentores de concessões ou então como locatários, né, que é uma outra maneira de você arrendar o horário, eles, de alguma forma, conseguiram mais poder econômico para adquirir os horários de emissoras justamente onde os programas independentes teriam seu espaço. Isso, de certa maneira, asfixiou, né, as produções. A entrada de TV por assinatura não chegou a facilitar muito para a produção independente, porque hoje a maior parte das programadoras de TV por assinatura são internacionais, ou então os grupos de canais nacionais, eles estão também na mão de grandes grupos, né? Isso é ruim para o próprio sistema, porque perde uma porosidade, né? Perde a diversidade. E, de certa maneira, a gente vê isso na própria diminuição da audiência da TV aberta. Nós todos os dias vemos aí notícias de Ibope, escuta de programas no domingo, de audiência, etc. e tal, mas no fundo, se você vai somar os níveis de audiência dos programas, vai se perceber que houve uma queda geral do volume de aparelhos ligados. Se antes não havia uma vacina, digamos, contra esse problema, que é o controle da informação nos meios de comunicação que detêm concessões,
hoje tem a internet como uma contraposição. Um trabalho um pouco mais árduo, mais difícil, como esse que vocês estão iniciando através da Rádio SINCT, porém tem um potencial muito grande e justamente antes, se era inviável pautar a grande imprensa, hoje, com meios de internet, sim, é viável pautar a grande imprensa e, com isso, abrir canais de expressão para pequenas organizações ou até para minorias, né? Isso é fundamental para o oxigenar a cultura da sociedade. Porém, realmente essa questão dos grupos religiosos nos meios de comunicação é algo ainda a ser avaliado, inclusive, de alguma maneira, pensado mais adiante em termos de avançar a legislação dos meios de comunicação no Brasil, tanto desse ponto de vista, como do ponto de vista de descentralização dos meios de comunicação. Bem, acabou ajudando que os grupos individuais pudessem, pela internet, criar aí, no caso, os blogueiros. O século XXI, o Sérgio Lerrer, a comunicação ela é coletiva ou a comunicação é individual? Olha, hoje eu diria que está assim, equilibrado, né? A grande novidade justamente é o indivíduo poder pautar a sociedade através dos meios de comunicação virtuais, porque até um tempo atrás era necessário ter uma estrutura coletiva muito forte para poder, de alguma maneira, ser visto, falado e poder ser notado ou interferir, seja na sociedade, na imprensa, junto ao poder público, né? Hoje não. Hoje depende um pouco da força do seu conteúdo, da força da sua convicção, da força da sua originalidade, do seu prisma sobre a realidade. Isso permite que você, inovando o conteúdo, você, enquanto indivíduo, seja ouvido e visto pela sociedade. Desde pequenas coisas de entretenimento, como alguns clipes de música no YouTube, ou algumas até pequenas brincadeiras que às vezes tem milhões de views, mas mostra que existe já um caminho do indivíduo para a sociedade. De um ponto de vista, isso é maravilhoso, porque mostra uma sociedade avançando, abrindo novos canais de comunicação e com capacidade de expressão. O que nós vamos fazer com essa possibilidade, com essa liberdade, é o que está em pauta hoje em dia, né? Como vamos usar isso, né? E se os grupos e organizações sociais estão realmente assim preparadas e com convicções para saber usar isso de maneira apropriada e contributiva. Lerrer, ele que é profissional de jornalismo, cinema e marketing, graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com passagens na produção de programas e na programação de emissoras de TV, a Bandeirantes, a Educativa, lá a Rede Mulher de Porto Alegre, aqui em São Paulo também, e ele traduziu diversos programas independentes, entre os quais o Voar. E ele é o nosso entrevistado de hoje, aqui do Rádio SINCT, estará também aqui em São José dos Campos. Além do Sérgio Lerrer, nós teremos também o Cosme Vitor, daqui a pouco, ele que é da Central dos Movimentos Populares, falando, né, no Clique Jornal aqui do Rádio SINCT. Bom, ô Sérgio, para a gente encerrar, o marco regulatório da comunicação está no Congresso. Qual a dificuldade de se aprovar este marco regulatório e por que precisamos de um novo marco regulatório das comunicações, Sérgio? Olha, que hoje, digamos assim, é uma discussão em progressão que me parece, né, numa análise aí de fora, né, que eu não, enfim, a gente acompanha pelo que que sai publicado na imprensa, é que ainda há ausência, digamos, de parte do governo de convicção a respeito do detalhamento desse marco regulatório. Porque quando nós falamos marco regulatório do setor de comunicação, hoje ele se confunde com o marco regulatório da área da internet, que também está em progressão. Então,
ainda eu diria assim, relativamente confuso a mistura de onde deve incidir a regulação. Se é sobre o limite de detenção de concessões públicas, por exemplo, isso eu acho que até há um certo consenso, né, de determinados grupos de comunicação deterem apenas uma quantidade limite de concessões públicas de rádio, TV, etc., e o quanto o governo pode avançar de regular também aquilo que não é concessão pública, né? Então tem alguns movimentos e opiniões assim que ainda são um pouco divergentes assim e contraditórias nesse aspecto. E por outro lado, é claro, também é uma pressão dos grandes grupos de comunicação que hoje já acumulam redes de rádio, redes de TV, que hoje, claro, não querem abrir mão daquilo que detiveram ao longo dos anos, né? O quanto isso está permitindo a comunicação regional brasileira ser menos porosa, ou contraditória, estar presente no noticiário, isso é claro, tem um peso muito grande. Mas me parece que a definição do marco da internet é que vai permitir andar um pouco mais a definição do marco relatório do setor de comunicação. Acho que uma coisa sem a outra vai ser muito difícil andar. Tá aí, Sérgio Lerrer. Quero registrar também a presença, Sérgio, aqui do Max Pontes, o Vitor Portesani, o Tiago Santos, a minha colega a Shirley Marciano e o Cosme Vitor da Central de Movimentos Populares. Mas, para encerrar, o Sérgio, você é publisher de web, jornalismo, em portais especializados em sustentabilidade, o portal da gastronomia sustentável, o legislativo sustentável e motorista sustentável também. E você vai aplicar tudo isso na palestra aqui na sede do SINDCT em São José dos Campos, Sérgio? A ideia é uma palestra, um bate-papo em que se possa discutir um pouco, de certa maneira, esses movimentos que o setor de comunicação incorre no momento, onde você tem a questão do conteúdo, você tem a questão das ferramentas, né, há uma convergência das mídias, né, acontecendo nesse momento, e a questão fundamental, como eu estava colocando antes, que é como você pode, como usar esses recursos, para que usar esses recursos, né, e qual o papel que esses recursos de comunicação hoje podem ter de impacto na atividade de uma organização social, né? Hoje em dia, as forças sociais estão buscando novos papéis na sociedade, algumas mais velozmente, outras menos, e a minha contribuição aí vai ser, de alguma forma, não necessariamente dar as respostas, mas fazer em conjunto algumas perguntas certas, levantar dúvidas e pensar junto, né? Porque as coisas estão muito dinâmicas e eu acho que, em primeiro lugar, hoje em dia a gente precisa ter consciência que rumo que elas estão tomando para que a gente possa agir sobre elas, né? Então, esse pensar junto que é a proposta da palestra, do bate-papo de hoje, e, claro, a gente acaba falando, então, de tecnologia, da condução da informação numa sociedade em rede, né? A transformação dos meios de comunicação, enfim, essa abordagem, os novos valores que estão sendo tratados pelos meios de comunicação. Então, a abordagem é essa. Ô, Sérgio, para o internauta que está ouvindo o Rádio SINDCT, para te encontrar agora e até para te ver, vai em qual canal? www. Olha, no caso, assim, eu sou publisher de alguns portais, né? Uhum. Mas, assim, contato seria por e-mail, né? Qual seria? Seria, o e-mail pode ser pelo portal da gastronomia, que é contato@gastronomiaverde.com.br. contato@gastronomiaverde.com.br. Isso, exatamente. contato@gastronomiaverde.com.br. Sérgio Lerrer, eu quero te agradecer por esta
esta pérola que foi a sua participação aqui no Rádio Sindicet, te desejar muito sucesso hoje, que seja coroado esta palestra de hoje como um marco para a comunicação aqui em São José dos Campos, partindo do Ciência e Tecnologia. Tá bom, Sérgio? Agradeço muito, um abraço a todos, vai ser um grande prazer compartilhar esse momento, estar junto, para pensar junto, vai ser ótimo. Muito obrigado, um grande abraço e até lá. Até. Tchau. Bacana, Sérgio Lerrer aqui no Rádio Sindicet. Daqui a pouco, Shirley, quem é que estará aqui nos microfones do Rádio Sindicet? Daqui a pouquinho o Cosme Vitor já está aqui sentado aguardando. Vamos falar sobre moradias populares, né? Ou até de coberturas populares. Um assunto sempre em pauta aqui em São José. Por falar em assunto, tem um assunto interessante aqui do Sindicet, que é a tabela, né? Ah, sim. Então, a Rose Carvalho, que ela é responsável pela área de convênios, ela pediu para dar um recadinho para os servidores. E qual seria? Então, a tabela de reajuste da Unimed já está disponível no site do sindicato. Então, o pessoal pode entrar lá no www.sindicet.org.br e acessar a tabela. Quer dizer, já tem tabela de reajuste. Isso, já tem. Bacana. Então, você que é funcionário público federal na área de ciência e tecnologia, entrar no site do Sindicet e já ver lá alguns cobres que você poderá trazer para ti aí dessa tabela de reajuste. Recado aqui do nosso departamento de pessoal, né? É de convênio mesmo. Convênio, né? É a tabela de reajuste da Unimed, que já está no site do Sindicet. Bom, já o Cosme Vitor, da Central de Movimentos Populares. Um breve intervalo, Linho, e a gente volta. Já. Você está ouvindo pela Web Rádio Sindicet. Clique Jornal. Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio Sindicet. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal está de volta aqui no estúdio do Sindicet. Você de qualquer parte do Brasil, você pode mandar o seu e-mail para Sindicet. A Shirley vai nos passar aqui o e-mail para comunicação aqui do Sindicet. Shirley, qual seria? É o radiosindicet.com. Esse é o site. Ah, não, esse aqui. Eu quero. Ai, desculpa. Então, o e-mail é imprensa@radiosindicet.com. Então, pronto. imprensa@radiosindicet.com. Cosme Vitor, da Central de Movimentos Populares. Como vai? Tudo bem? Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Chile. Boa tarde ao companheiro da técnica, ao Vitor, companheiro aqui do sindicato. Tocando, né, cara? E eu gostaria que você também pudesse soltar, dar uma boa noite. Boa tarde. E um bom dia também, até porque, lembrando que o Cosme Vitor está sendo apresentado na entrevista aqui às 15 horas, na entrevista às 11 da noite, Cosme Vitor às 9 da manhã e Cosme Vitor às 13 e às 15 horas do dia seguinte. Então, boa tarde, uma boa noite, né? E um bom dia. E um bom dia para quem... As três estações, né? Exato. Dia, noite e manhã. E o interessante aqui do Rádio Sindicet é que você pode acompanhar a sua entrevista ao vivo. É a primeira rádio do mundo que você pode acompanhar a sua entrevista ao vivo aqui, radiosindicet.com. Não vai esquecer, né, Cosme? Não, e é mais um espaço, né, que as pessoas têm, porque nesse mundo tão difícil a gente ter a informação, certo? Ou a informação vem de uma fonte ou vem de outra fonte. Geralmente, não é uma fonte da classe trabalhadora, não é uma fonte do sindicato. Então, está de parabéns os companheiros do Sindicet aqui, de ter montado uma rádio específica para estar passando, certo? O direito, tanta informação, e como o direito ao trabalhador de fazer as suas participações. O Cosme, Central de Movimentos Populares, onde ela surgiu, como surgiu, a partir do que surgiu? Então, a Central de Movimentos Populares surgiu na década de 80,
em 80, quando começou os movimentos democráticos no nosso país, a Central de Movimentos Populares, como a CUT, como a MST, surgiu, né, nesse rasteio, porque era importante pensarmos um pouco nas situações urbanas. Então, nós começamos em 89 para 90, certo? E Mendes. Olha como é que na época... Mendes é onde? Mendes é estado do Rio de Janeiro. Olha que a gente vê aqui esses garotos hoje aí, né? Dizendo que nós estávamos dormindo na década de 80, para você ver quem estava dormindo de fato. Nós tínhamos de fazer o nosso encontro, foi dentro de um colégio marista, que é um colégio de padre, de forma praticamente que quem só sabia das reuniões eram os integrantes, e nós não podíamos nem falar para ninguém. Nenhum de nós, depois do negócio, igual, por exemplo, na minha casa, por exemplo, certo? Eu não poderia comentar com nenhum dos meus familiares que teria uma reunião nos colégios maristas. Porque nós corríamos um risco, naquela época, de não voltarmos lá para cá, de ser preso, certo? No decorrer ou dentro da reunião, ou no caminho para a reunião. Então, a gente acha muito engraçado, né? Esses garotos hoje aí de cara pintada, dizer que nós estávamos dormindo. Bom, entendeu? Que o país acordou, que é o contrário. Cara pintada não, cara mascarada. Cara mascarada hoje, né? Não, mas também, Paulinho, isso faz parte, deu para entender negócio, de você colocar uma proteção contra as bombas de gás lacrimogênio, isso faz parte. Agora, o que não faz parte é você se disfarçar atrás de uma máscara. Tem uma diferença imensa entre você estar usando uma máscara para se proteger contra o gás lacrimogênio da polícia militar e contra você usar a máscara para prejudicar os demais. E a outra coisa também, e geralmente o movimento tem sua estratégia de luta. Infelizmente, o que a gente viu aqui, e hoje está vendo pela Folha de São Paulo, que a gente viu no jornal, que nem a população, certo, aguenta mais com os movimentos. Bem, o Cosme, você plantou uma semente, a Central de Movimentos Populares, aqui em São José, até para o grande público, ela apareceu a partir do Morro do Regaço? Não foi bem antes, Paulinho. Não, bem antes. Eu falo assim para a grande imprensa, começou a aparecer ali, não é? Até que o Cosme Vitor ficou até mais popular para poder realizar a sua luta. Bom, o que é que representou a Central de Movimentos Populares que hoje você tem condições de poder falar com o governo e ser atendido pelo governo do que era diferente alguns anos atrás? Então, Paulinho, primeira coisa, a Central veio aqui para São José dos Campos em 92. Foi no governo da doutora Ângela que nós trazemos a Central em 92 para cá. Um avanço, igual, não vamos voltar de novo, esses dorminhô que estão aí de cara pintada. Exato. Vê quantos anos de luta nós temos pela frente aí. Desde 1992 aqui. 92 foi aqui em São José dos Campos. E mais interessante ainda, Paulinho, o Morro do Regaço, não é essa história de violência do Emanuel para cá, não. O Morro do Regaço tem uma história interessantíssima, que era a fazenda do Toninho Ferreira, depois a olaria do Toninho Ferreira, dentro do Morro do Regaço. E o Toninho Ferreira faliu, entregou uma gleba para a dona Silvia, para a família dela morar ali dentro. E depois disso veio desenrolando, que aí houve toda aquela ocupação por famílias de baixa renda. E o interessante que a história de São José tenta negar, que é o seguinte, Paulinho, ali surgiu um vereador, o Osni foi candidato a vereador pelas comunidades. Ali dentro do Morro do Regaço, o que antigamente era Morro do Regaço, depois foi Vila Nova Taitetuba, as pessoas participaram do plano diretor. Eles participaram. O do Morro do Regaço? As famílias moradoras do Morro do Regaço participaram, ajudaram a montar, certo, o plano diretor do município da cidade de São José dos Campos. Você vê a diferença. Eles participaram de um projeto de reurbanização. Entendeu? Isso já em 92 tínhamos uma luta. Porque quando a doutora Ângela foi tomar posse em 92, nós já tomamos posse com nós na beira do Paço Municipal, que nós reivindicávamos água, que nós reivindicávamos luz e nós reivindicávamos trabalho. E de lá para cá, Paulinho, a Central vem trabalhando um pouco nesse sentido, de discutir com as pessoas o direito à cidade. Por que aí você vem perguntar de forma maléfica? Você está ouvindo pela Web Rádio SINCT. Clique Jornal. Clique Jornal.
Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, aqui do SINDCT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Já tivemos o Sérgio Lerner aqui hoje no programa, falando da sua palestra sobre comunicação, ele que é publisher de web jornalismo e em portais especializados em sustentabilidade. Também Vitor Portesani, a Shirley Marciano, a minha colega que cá está, e queremos aproveitar e mandar um alô para você que é muito especial para com a gente, os funcionários aí do INPE, DCTA aqui em São José dos Campos, o CPTEC em Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação, Renato Archer, um abraço para você, a CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte. Olha, o Cosme Vitor, você está muito chique hoje aqui. Olha aqui, eu vou até repetir quem é que está te acompanhando, a entrevista de todo mundo, em especial a sua também aqui. Ó, INPE, DCTA, CPTEC de Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação, o Renato Archer, CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, que é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, a CLA em Alcântara, no Maranhão, que é o Centro de Lançamento lá de Alcântara, né? E os milhares de internautas espalhados por esse Brasil, não é, Shirley? Isso mesmo. Santa Maria, no Rio Grande do Sul, também, bem lembrado. Muita gente. E com tanta gente, não é? Com o ouvidinho ligado aqui na Rádio SINDCT, Cosme Vitor, você que sempre, vamos falar nesse bloco final sobre política também, você que sempre foi um contestador aqui em São José dos Campos, a gente sabe disso. Agora o PT está passando por uma eleição aqui em São José dos Campos, uma eleição interna, e você agora está na chapa do prefeito Carlinhos de Almeida, não é? Que é do governo. O que é que houve com o Cosme? Está mais light agora, o Cosme? O Paulinho, acho que primeira coisa, vamos definir bem esse salamê todo. Primeiro, é Partido dos Trabalhadores, que é de classe. Primeiro é de classe, certo? Segundo, essas discussões internas, ele compete a dentro do Partido dos Trabalhadores. Entendeu? Terceiro, até nesse momento, eu pessoalmente não fui consultado para estar em chapa nenhuma. Eu disse que você está muito famoso nesse caso. Não estou. É a informação que acabou de chegar. Igual eu falei para você, eu não fui convidado para ninguém, para conversar com ninguém. Se botaram o meu nome, eu não estou sabendo. Bom, então tá aí. Você Essa não está em chapa nenhuma. Não, momentaneamente, até que hora que são agora? Deve ser 3h30 da tarde? 3h30, 11 da noite, 9 da manhã, 1 da tarde. Então, eu até nesse momento, eu fui convidado para isso. Não está sabendo. E aproveitando, Paulinho, é o seguinte, essa que está sendo a maior briga aqui na cidade de São José dos Campos. Você entendeu? Porque primeiro que é o seguinte, eu acho que entre o Partido dos Trabalhadores e outro partido qualquer, eu continuo apoiando o partido de classe, que são dos trabalhadores, e o PT, que é dos trabalhadores. Agora, qual a diferença do PT para outros partidos? É 10 borrachadas a menos. Ponto. A menos. Ponto. Se tu começar a entender isso como 10 borrachadas a menos, que é para quem tem um lombo, certo? É um avanço imenso. Mas a nossa luta de classe tem que permanecer. E tem que permanecer unidos. Deu para entender? Agora, faz parte do governo discutir as partes do governo lá. Nós, os movimentos populares, fazemos nossa pauta e vamos para a luta. Deu para entender? Agora, é uma diferença imensa. Nós temos que entender isso. E os trabalhadores estão custando aqui em São José dos Campos a entender isso. Por quê? Porque é o seguinte, nós não votamos em nomes, nós votamos em projetos. São 16 anos que tiveram aí, certo? Rebentando com todo mundo. Agora que o Carlinhos entrou, mas tem fulano que não sei de quê, ciclano que não sei de quê, bretano que não sei de quê. Ele pode fazer o que ele lá, como prefeito, ele faz. Agora nós para cá, nós temos que ter a força política para dizer para o cara, isso aqui está errado. Agora tem que ter força política. Tem que ter força política, irmão. Tem que ter bala na agulha. Há necessidade da unidade. Claro, porque não adianta também nós tentarmos destruir. Igual a mesma coisa, momentaneamente, eu tô assessorando a vereadora Amélia,
que é presidente da Câmara. Isso é momentaneamente. Então eu tenho que entender que é o seguinte, que eu não posso vender muito as minhas coisas também, que eu não vou poder entregar depois. Eu vim de uma classe operária, sou operário, moro no Alto de Santana, tem um Fusquinha velho lá, tem um Gol velho, já me roubaram a segunda vez o raio do Gol. A segunda vez que o desgraçado rouba o raio do Gol. Mas devolveram pelo menos? Devolveram de novo. Rouba e devolve. Eles levam emprestado, depois devolve de novo. Deve ser um carro muito ruim, né? Porque não, se o ladrão devolve... Não é bom por causa disso. Então, Paulinho, voltando ao assunto da política, então eu tenho que saber que daqui a pouco eu vou voltar para o Alto de Santana. Eu daqui a pouco, eu digo que daqui a pouco, eu não sei se daqui quando eu chegar lá no gabinete, daqui a meia hora eu vou ser demitido ou não, então eu vou ter que voltar à minha vida simples. Então eu não posso trair seu Idemar lá do Tatetuba, o pessoal lá do Jardim das Indústrias, o pessoal lá do loteamento clandestino, eu não posso. E também não posso ir para a administração, Paulinho, que é o seguinte, que eu não vou conseguir cumprir o que mandam, certo? O dito popular. Então me deixa a gente quieto no exílio, deixa quietinho lá, vão tocando a vida. Tem muitos companheiros que ficam putos comigo. E outra coisa, me chamam de pelego, cara. Eu fico olhando para a cara do cara e falo, justamente eu sou pelego. Por que eu sou pelego, cara? Logo você. Porque, não, eu pessoalmente, a Amélia, falando pessoal, a Amélia e o Carlinhos, é minha amiga particular. É meu amigo particular. Nós nutrimos, quando essa molecada estava dormindo, e esse pessoal também que veio agora, o PT também está dormindo, nós estávamos apanhando lá na Vibraz, lá, ó, subindo na Panasônica apanhando. Então, eu nunca pedi, Paulinho, para estar em lugar nenhum. Aonde eu estou agora, eu tenho essa convicção comigo. E a outra coisa, não vou vender, não sou pelego. Se tiver povo na rua, eu vou estar na rua do lado do povo. Bom, deixa eu lembrar o internauta que o Cosme, ele fala aqui de São José dos Campos, está falando da política regional aqui do Vale do Paraíba. Mas a vereadora Amélia Naomi, que é a atual presidente da Câmara de São José dos Campos, ela é esposa do prefeito Carlinhos de Almeida, para que você aí de Alcântara, Paulinho, apenas tem duas coisas para sintonizar. Não, tem duas coisas distintas também, Paulinho. Quais? Duas que eu estou falando aqui, na vereadora, não estou tocando. Porque desculpa falar com você, Paulinho, esse negócio da imprensa também ficar tarjando as pessoas, que é o seguinte, uma coisa é a Amélia, presidente da Câmara. Vereadora, presidente da Câmara, foi presidente do sindicato, anistiada política, babá. Isso se passa tudo. E depois, o particular dela, Paulinho, depois dele compete a outra discussão, outro mundo, porque geralmente liga, ela não tem nada a ver uma coisa com a outra, Paulinho. O particular da Amélia é particular. Agora, outra coisa é o seguinte, e compete ao munícipe, compete às pessoas também, exigir essa diferença. Exigir e pautar, porque é o seguinte, igual todo mundo vem me cobrar. Eu acho estranho, né? Eu vejo você sempre com a Amélia, sempre você com o Carlinho. Mas em que situação tu me vê? Em situação política? Se for situação política, por exemplo, você quer ver uma situação dramática que nós vivemos? Logo no começo do governo, olha só, era 1h da manhã, estava eu, Carlinho, Amélia, Wagner Balieiro e um grupo. Nós estávamos na enchente da bacia do Cambuí. Olha, quando que uma presidente da Câmara se lembra na história que foi lá? Sabe o que aconteceu com a gente? O pessoal ficou brigando com a gente, porque nós estávamos lá, vendo a situação do povo, ajudando a encaminhar. Então foi dividido, o Carlinho foi lá para cima, para a bacia do Cambuí, nós ficamos aqui no meio, e o Wagner Balieiro desceu aqui embaixo. E lembrando que vocês levaram também bala de borracha na invasão do Pinheirinho. Não, né? Na invasão do Pinheirinho não, da desocupação do Pinheirinho. Aquele negócio do Pinheirinho, Paulinho, mudando um pouco de pato para ganso, aquilo foi um crime chamado justiça. Eu fiz até uma camisa, está escrito um crime chamado justiça. Agora, se resolveu o problema do Pinheirinho... Não, piorou. O Marrom esteve aqui no estúdio e disse que conseguiram o terreno. Não, piorou a situação. Por quê? Porque é o seguinte, Paulinho, primeiro que o município hoje, primeiro está pagando um preço muito grande por aquele crime. O aluguel social. Não, fora do aluguel social. Tem outro que é bem diferente. Ônus político, né? Como? Não, isso é de menos. Como está vivendo, certo, as famílias hoje, certo? O drama psicológico, Paulinho, está aqui dentro da mochila, aqui, se o pessoal quiser do sítio, eu mostro. O drama que as famílias estão vivendo hoje. Vocês já vão para 2 anos, essa barbárie. E a outra coisa, Paulinho, a quantidade, certo, de bala que soltaram naquele povo. Tem pessoas hoje que falam comigo, eu não consigo dormir ainda até hoje, não consigo. Qualquer barulho de helicóptero. Então, o dano social foi pior. E o pior, Paulinho,
E o pior, é o linchamento moral dessas pessoas. São linchados. A todo lugar que você vai, eles são taxados. Isso nós colocamos na conta do PSDB. Eduardo Cury e Companhia Limitada. E junto com o Alckmin. Deu para entender? Aonde eles vão, primeiro, eles eram oportunistas, que quando estavam lutando por um teto, eles eram oportunistas, roubavam a luz e roubavam a água. Depois que eles foram expulsos, continua sendo oportunista. Por quê? Vai furar a fila da habitação popular. Quer dizer... E depois disso tudo, Paulinho, você vai lá agora. Tá ali filmado, eu filmei. Você sabe que a estrada do Imperador 1600 hoje tem iluminação? Quer dizer, antes não podia. Antes não podia. Como que a Bandeirante Energia ligou lá na estrada do Imperador 1600, botou um poste e iluminou? Para jagunço, ficar batendo pau na galera? E a outra coisa, você sabia daquele depósito lá dentro? Como que o juiz, como que a justiça permitiu, certo? Uma barbárie dessa. E mudando, barbárie do Pinheirinho. E a outra coisa, Paulinho, que nós estávamos conversando aqui, eu queria já emendar um assunto. Tem 2 minutos. Então, eu queria só emendar um assunto, que é o seguinte. Como é que está agindo o Ministério Público da cidade de São José dos Campos. De que lado está? Então, não, eu estou discutindo as matérias que a gente vê no jornal. Hoje... Ô Cosme, então você acredita que a discriminação social... higienização social. É higienização social. Todos os pobres os pobres só têm um valor na hora que vai prestar seu serviço. Acabou de prestar seu serviço, que geralmente começa às 4 da manhã e termina às 3 da manhã do dia seguinte, porque quando consegue chegar em casa. Os ônibus, tudo isso deu para ele. E depois disso, quando o trabalhador vai para o seu lar, ele não tem mais a paz que ele precisa, que ele necessita. Então, baseando nessa higienização toda, a gente vê a atuação dos ministros, da justiça no Brasil. Estou discutindo justiça, especificamente aqui em São José dos Campos. E a gente vê aqui que lado de fato está a justiça. E aproveitando, Paulinho, que tem 1 minuto só, eu falei para ele aqui, quero agradecer ao Vitor. Olha, antes de você fazer o agradecimento, lembrando que de tudo isso, você até soltou esse termo aqui, higienização social, quer dizer, é um termo muito pesado. Não é o termo usado em qualquer parte do país que tu vai nos momentos. Para se aplicar numa cidade como São José dos Campos, em cima de um povo que só quer... a felicidade, só quer a habitação, só quer social. Tem um amigo meu do México que ele disse que é o seguinte, a cidade feliz. O que é uma cidade feliz? O que é? Isso. O que é uma cidade feliz? É o direito você ter a um bom domingo, a um bom teatro, você ter um bom transporte, você ter um bom sistema de saúde. Por falar nisso, vamos agradecer. Inclusão geral, né? Inclusão ideal, quer dizer... Uma cidade feliz, que todo mundo seria feliz. Todo mundo tem direito à cidade feliz. E esse é o pensamento urbano. De um dos pensadores que a gente conhece, o mexicano. E eu quero registrar aqui uma informação que trouxe o Cosme, de que pela primeira vez a favela, vamos usar mesmo o termo. Favela. Não, vou usar o termo favela do Banhado, recebeu lá uma peça teatral, coisa que nunca aconteceu. Então não foi a primeira, que é um bairro chamado Santa Cruz, que é do lado da prefeitura, porque não é favela, é um bairro que tem na cidade. Ela foi contemplada com o festival. Então eu pessoalmente, eu quero agradecer ao prefeito, certo? Carlinhos de Almeida, ao Alcemir, presidente da Fundação Cultural. E os artistas que foram no sábado, 7 de setembro, que enquanto todo mundo estava aqui vendo aquela coisa horrorosa, aquele desfile militar que só parecia um golpe de Estado, a pessoal estava na cultura. E a outra coisa, Paulinho, eu queria aproveitar também nesse 1 minuto nosso, dia 26, 27 e 28, tem mais uma etapa da Conferência das Cidades. Então nós vamos estar em São Paulo discutindo em nível estadual, certo? O destino das cidades brasileiras, aqui no caso é do Estado, e depois, em novembro, nós vamos estar em Brasília discutindo o tema da cidade, o direito à cidade em nível nacional. Então é importante que as pessoas participem. Agora está sendo discutido também um subtema também pela Prefeitura Municipal da cidade de São José dos Campos. Então, você que mora nos bairros aí, preste atenção na programação e venha participar. E para terminar de fato... Para terminar, porque já estouramos o nosso tempo, eu queria agradecer aqui o convite da Sheila, o convite do Paulinho, o convite do sindicato estar aqui. E sempre é bom a gente ter o contraditório, sempre é bom a gente ter essa coisa que a gente chama a democracia, né? Democracia que a gente custou tão caro para a gente
E mais uma vez, eu vou dizer para a rapaziada que está na rua, não sabe nem para que lado vai, a Síria, certo? A Síria, que a gente só vê na televisão à noite, também disse que não teria partido político, que não queria ninguém. O que aconteceu? Quando você não quer nada, os militares vêm de forma violenta e te arrebentam. Então, essa rapaziada que sempre dormiu, no ondismo, pelo contrário, nós da favela, nós da periferia não dormimos, porque a bala da PM não deixa a gente dormir. Então, fique vivo. Cosme Vitor, muito obrigado pela sua participação aqui no Clique Jornal da Rádio SINDCT, a rádio do Sindicato Nacional dos Funcionários Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia. Shirley, vamos embora? Já vamos indo, né? Tá na hora, não é? Tá na hora. Bom, a direção aqui é do nosso colega, o diretor de Comunicação e Cultura, o Vitor Portesani. O Ivanil Elisiário é o presidente, o vice-presidente é o Fernando Moraes. E agradecendo a todos vocês de Santa Maria do Rio Grande do Sul, de Alcântara no Maranhão, da CLBI do Rio Grande do Norte, Cuiabá também, CTI em Campinas, CPTEC em Cachoeira, INPE DCTA aqui em São José dos Campos, que ouve e acompanha o Clique Jornal. A apresentação foi do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Tiago Santos, a produção da jornalista Shirley Marciano e a direção é do Vitor Portesani. Grato a todos vocês e até lá. Você ouviu pela Web Rádio SINDCT Clique Jornal. Clique Jornal.